Fala, turma! Olha eu aqui de novo, mais um episódio do podcast Atitude, ou Atitude Podcast. Eu sou o Bertoninho, ou João Bertoni, como vocês quiserem chamar aí. É o nosso 6º episódio que já estamos começando aqui. E como eu venho falando em todos os episódios, só fenômeno da cidade, moçada. Só qualidade eu estou trazendo aqui para você que está assistindo ter aí conteúdos de qualidade. E hoje não vai ser diferente, no próximo também não vai ser diferente. Mas hoje é especial porque é uma pessoa que eu admiro demais como pessoa, como profissional. Ainda não fiz a consulta com a nova especialidade dela, mas trabalhei com ela, sei do potencial, sei da humildade que essa pessoa tem e do profissionalismo dela. Tá? Vamos falar hoje com a doutora Gabriela Manzano. Oi, bebê, tudo até bem, que enfim, gente? hein? Aleluia, né? A gente tentou marcar, não deu certo, Compromissada, agora foi. né? Compromissada. Faz parte, a gente tem filho, trabalho, Ixi, é uma Maria. correria, né? E ele tá é um bem? prazer, tá bem, é um prazer estar aqui, queria agradecer o convite. Seu e da Nath, quando vocês me chamaram, eu fiquei me achando, gente. Falei, nossa, meu primeiro podcast, tô me achando. E assim, é um prazer, dentre tantas pessoas que tem na nossa cidade, eu ter sido chamada para vir aqui. Então eu agradeço. Ah, mas você já tava na lista faz tempo. Então tá bom. É gostoso receber você aqui, muito bom. Tô muito feliz de verdade, estamos felizes. Natália e eu, quando surgiu a oportunidade do podcast, nós fizemos uma lista, né? Das possíveis pessoas para convidar, né? Independente se aceitaria ou não, mas estava na linha do convite. Galera, nós vamos conversar sobre a doutora Gabriela. Ela é novinha, tá, moçada? Ela, não vamos falar a idade dela, mas Não tem problema, não me importa. vai fazer 18 anos semana que vem? Isso mesmo. Novíssima, acabei de terminar o colégio. Tá pronta. Prontíssima. E galera, é uma alma muito boa, que vem de família boa, tem uma humildade, que nem eu falei no começo, sem tamanho. E eu não vou conhecer mais dela, porque muita gente... A gente estava conversando nos bastidores, muita gente tem esse tipo de preconceito, né? Vê a Gabriela, não vamos falar de doutora Gabriela, vê a Gabriela, loirinha do olho claro... Às vezes as pessoas associam a um cocôzinho. A um preconceito. Acho que a mulher deve ser um cocôzinho, deve ser nojenta. Sim. Vai ver, não é. Sim. Eu já ouvi muito isso. Muitas pessoas, às vezes, já me falaram. Eu não te conhecia, ou te conhecia, né, à distância, e você é totalmente diferente do que eu achava que era, mas acho que justamente isso, às vezes cria aquele preconceito do que a gente é, né? Que exatamente, não conhece. A gente julga outras pessoas, às vezes, com também. Certeza. Então, quantas vezes a gente já olhou pra pessoa e falou, nossa, que pessoa com cara de pessoa chata, e depois também se falou, nossa, tava errada. Então, assim é os outros com nós também. É massa. Faz parte. Você é formada em medicina há quanto tempo? João, eu entrei na faculdade de medicina em 2014. Terminei. Sempre morei em Colorado, nasci aqui. E aí fiz toda a parte do colégio aqui. Terminei em 2012. E aí eu fui para Presidente Prudente, em 2013, onde eu comecei a fazer meu cursinho para a faculdade de medicina. E aí fiz um ano de cursinho, comecei em 2014, terminei em 2019. Final de 2019, ali pela UniOeste, em Prudente. Então, esse agora fez 4 anos que eu tô formada. Massa. E já tá na parte... Ô, moçada, peraí, eu tô esquecendo. Aqui é meio do contrário. Aqui, ao invés da gente dar mimo pro convidado... Jean, a merchan. Aqui, ó. A merchan, olha aqui, né? Olha lá, que bonitinho, a sacolinha. Fazer um jabá aqui. Moçada, deixa eu ver o que tem aqui dentro desse trem. A Nath foi lá no consultório outro dia, passar em consulta comigo. E eu falei, Nath, pode deixar que o dia que eu for lá, eu vou levar uns mimos. Tem tudo. Aí é cápsula pra queda de cabelo. Pra queda de cabelo? É um tudão. Olha aqui, rapaz. Cabelo e unha. É ótimo. E tem sabonetinho, tem protetor solar, tem de tudo um pouco aí. Caralho, eu pensei que eram uns... Olha lá. É lenço? Ou não? É tudo creme? É tudo creminho, é tudo pra passar nas mãos, no rosto. Ó, moçada, ó. Você tenta ver se a Nath te libera um pouquinho pra você usar, viu? Mas essa parte, né, mais pra mulher,
É pra tudo. Pra todo mundo. Assim, homem é difícil a gente conseguir laçar eles, né? Nos cuidados. Eu brinco lá no consultório de 10 pacientes, 9 são mulheres e 1 são homens. E quando são homens é por alguma pinta que surgiu e eles preocuparam. Porque, É alguma coisa. eu Uma ia falar mulher que agora. mandou ir, a filha, a neta. É aquilo que eu ia falar agora. Ou ele tá com muita dor e vai precisar ir no dermatologista, né? Isso não é questão de machismo nem nada, não. É porque o homem é do homem. O doutor não Arnaldo gosta. esteve aqui e falou que o homem é relaxado nisso. Então ele. Não, e Ele assim, já- o meu marido é um belo exemplo disso. Vamos usar protetor solar? Ah, eu não. Nossa. Ah, eu não. O máximo, João, é um sabonetinho ali, já é o sucesso dele, tá? Eu já falei, eu abandono, deixa quieto, Não, nem tento mais. Mas aqui a Natália, ela é bem cuidadosa com a gente, graças a Deus. Uhum. Vai na piscina, ou vai na praia, vai no rio. Ô, vem passar protetor. Eu falei, acabei de passar, não, mas já faz Passar 2 de horas. novo. Pelo amor de Deus, eu sou muito moreno, Mas né? se depender de você, isso passava o dia todo. Eu não sei nem que fator que compra, que passa. Não sei nem pra que serve essas coisas. Devagarzinho a gente vai tentando. Mas é porque antes também não. Isso, principalmente de protetor solar, não tinha. E assim, não tinha tanta acessibilidade, informação. Então hoje tem mais informação. Hoje os homens estão tendo mais consciência sobre o uso de protetor solar. Nós estamos no dezembro laranja, aproveitando. Pois é, com certeza. Né? Eu já ia falar disso aí já. Prevenção de câncer de pele. Então, assim, hoje os homens estão tendo mais consciência. Eu digo dos homens, as mulheres são já um pouco mais conscientes sobre essa importância do uso do protetor solar. A mulher já é um pouco mais vaidosa, de natureza, né? Sim. Já que você tocou, eu ia falar sobre isso, do dezembro laranja. E o protetor solar, ele existe, já que a gente está falando de masculino e feminino, existe um protetor exclusivo para pele de homem ou para pele de mulher ou não? Ou é essa questão do fator? Não é nem a questão do fator. Depende muito de adaptação. Então, tem protetores solares que eles são mais fluidos. Normalmente, os homens gostam mais, que é aquele tipo de protetor que o paciente passa, dá 2 minutinhos, já tá seco, não fica aquela pele pegajosa. Então, é muito de adaptação de tipo de pele. Normalmente, os homens têm pele mais oleosa, então eles não gostam de nada que seja muito pegajoso, gostam de coisa mais sequinha, mais fluida, que passa ali em 30 segundos já não tem mais nada. Então, não existe protetor específico para homem ou para mulher. Tem algumas marcas que vendem melhor tal tipo de protetor para tal marca, para homem ou tal marca para mulher. Então acaba saindo mais conforme a adaptação da pele. Mesmo que seja uma pele com mais melanina, que seja mais escura, Sim. não importa. Não, assim, e a gente tem os fatores de proteção 30, 50, 70, e assim, Isso. até fator de proteção solar 99 a gente tem hoje, que foi uma Nossa. linha de uma marca que desenvolveu para pacientes que têm histórico de câncer de pele, pacientes que ficam muito expostos ao sol, histórico de queratose actínica, essas lesões, e aí eles desenvolveram, mas assim, acima de 30 ali, reaplicando, eu costumo falar no consultório, eu falo, a melhor marca é aquela que você usa. Então, desde que você cria o hábito de acordou ali, passou o protetor solar, reaplicou, é isso aí. E o protetor solar, né, depois que ela veio na consulta, saiu, né, da consulta, tá fazendo o tratamento aí, ela foi, não sei onde a gente foi. À noite ela passando, eu falei, filha, à noite? É porque provavelmente devia ter base, ou não? Será? Era aquele marrom, né? Ah lá, é com cor. Ah. Porque daí já dá uma maquiadinha já, e aí... É verdade. Ela falou assim, mas ficou escuro. Eu falei, ué, mas por que protetor à noite? É por causa da maquiagem, ela aproveitou. Mas assim, o ideal seria se conseguíssemos aplicar o protetor solar de manhã, reaplicar a cada 3 horas. Eu sei que é muito difícil, né? Principalmente por trabalho, enfim. Eu sempre converso com as pacientes na clínica, se é possível aplicar de manhã, reaplicar na hora do almoço. E aí hoje a gente tem alguns pós que tem proteção solar com cor de maquiagem que acaba facilitando para as mulheres reaplicar na hora do almoço, porque às vezes a mulher passou uma maquiagenzinha, tá com um blush, um corretivo, e aí não quer tirar tudo para passar tudo de novo. Então hoje não tem desculpa, João, tem para todos os tipos, gostos, não tem pra onde fugir. tudo. Não tem pra onde fugir. Esse tipo de lâmpada fluorescente, é real que ela dá uma danificada na pele mesmo? Tem um estudo recente e controverso que fala que a capacidade de agressão é muito baixa, mas isso assim, tem estudos que falam que existe agressão sim,
E estudos mais novos que falam que não, que a luz do celular, a luz do computador não teria a mesma capacidade de uma exposição solar. Até eles falam nesse estudo de, por exemplo, um paciente que trabalha em casa, mas ele trabalha numa janela onde tem entrada de raio ultravioleta. Aí sim, mas um paciente só trancado com aquela luz, mas é muito controverso. Por via das dúvidas, vamos ao protetor solar aí. Entendi. Massa, massa. Essas amostrinhas aqui. A espinha, que eu vi aqui, a actina deve ter alguma coisa com acne, algum trem assim, né? Ela acontece, ela aparece por conta de oleosidade da pele, aparece por, sei lá, Sim. gordura dentro no sangue, alguma coisa. Por que aparece, estoura essas bexigas dessas espinhas? Né? Então, a gente tem um conjunto de fatores externos, ambientais, genéticos, hereditários. Então, vamos pegar uma queixa muito comum, que é a acne da mulher adulta. Em consultório, eu recebo muito mulheres de 20 e poucos, 30 e poucos anos que muitas vezes nem tiveram acne na adolescência e na fase adulta desenvolveram acne. E aí entra um conjunto de fatores. Primeiro, o fator hormonal da mulher, ele é muito pró-acne. E aí junto uma fase de a mulher ter passado por algum período de gestação, e aí às vezes usava algum anticoncepcional oral, de repente parou, introduziu outro método contraceptivo, então introduziu um DIU, e aí junta fator externo, então a alimentação não é das melhores, come muito, se alimenta de muitas coisas inflamatórias, então tem muito no dia a dia ali coisas que são inflamatórias e acabam piorando a acne, junta você não usar os produtos adequados, então você tem uma pele oleosa, por exemplo, e você está lá usando o sabonete que você toma banho, por exemplo, então você não usa um sabonete específico para o seu tipo de pele, consequentemente chega no final do dia, a oleosidade é tremenda, então aumenta a produção de sebo e aí acaba propiciando o desenvolvimento de acne, mas é esse conjunto de coisas, fator hormonal, genético, hereditário, alimentação, fatores externos, acabam influenciando para o surgimento da Mais acne. pro lado da mulher. Sim. Ou no geral mesmo? No geral, mas o homem também Tô lascado. o homem, ele é mais. A gente costuma pegar mais acne na adolescência, no homem. E muitas vezes alguns ficam com cicatriz de acne na vida adulta, né? E aí o menino também, ele passa pelo processo de puberdade, então entra fator hormonal. O homem, ele tem essa ação de produzir muito mais sebo, então fica com a pele bastante oleosa. E aí muitas vezes não usa um sabonete legal para controlar a oleosidade. Por que existe esses tipos de sabonete? Justamente pra gente lavar o rosto de manhã, e aí a hora que você chegar do trabalho, da escola, de algum compromisso, ainda ter controlado a oleosidade. Então, se realmente você não usa nada, eu não lavo meu rosto com nada, eu lavo meu rosto com sabonete que eu tomei banho ali. Exatamente, eu ia ele falar não isso agora. consegue controlar a oleosidade. Então, chega no final do dia, tá aquele sebo no rosto, e aí é mais difícil o homem ter a acne na vida adulta. Tem sim, é mais difícil, é mais comum em mulher. Mas é muito por falta desse ajuste, desses cuidadozinhos, assim, sabe? Às vezes, se necessário, um ácidozinho, um sabonete, ajustar esses cuidados, sabe? Entendi. Você falou de ácido aí. A pessoa que faz aquela aplicação de ácido hialurônico, com trem, botox, esses trem, ela tem que ter um cuidado maior com a pele ou não? Olha, o nosso próprio organismo, ele tem produção de ácido hialurônico, né? Então, o que é o preenchedor, né? Tão famoso aí, que realmente tem estado muito alto. Então, preenchimento, o pessoal conhece muito como preenchimento labial, preenchimento de olheira, enfim. É o ácido hialurônico, que nosso próprio organismo produz já. Então, ele tem essa capacidade de dar uma hidrataçãozinha na pele, enfim. Mas em relação ao cuidado específico, é mais num pós-procedimento mesmo, de cuidados pós-procedimento, que às vezes fica algum edemazinho, fica um pouquinho inchado, pode ficar um roxinho, mas nada específico. Então, às vezes as pessoas confundem um pouquinho assim. O Botox é a toxina botulínica, que Botox é a marca, né, João? Então, o pessoal, ele ficou tipo Bombril, assim. Ele ficou conhecido como Botox, mas é a toxina botulínica, que existe várias marcas no mercado. Assim como o ácido hialurônico, que daí é a função de preenchedor, tem N marcas, enfim. E então, para meios de paralisar a musculatura, é toxina botulínica, que é o Botox, e com fins de preencher algum lugar seria o ácido hialurônico. Entendi. Mas então o cuidado com a pele aí, no caso, é só
pós-procedimento. Só o pós-procedimento ali. Pós-procedimento. Cuidados normais de rotina, a gente sempre orienta que pode ficar um roxinho, pode ficar inchado, um pouco dolorido, e aí o resultado final o paciente normalmente tem 15 dias, mas os cuidados normais, pode passar a maquiagem depois, pode seguir os cuidados normais em casa depois. Existe maquiagem, você falou aí do protetor com um pouquinho de base aí, esse trem aí. Sim. Mas existe alguma maquiagem? Se não me engano, eu ouvi falar que tem uma maquiagem que também tem um tipo de protetor. Aquele pó, existe isso mesmo? É que a gente tem que saber diferenciar, porque assim, tem Eu não sei o algumas nome daqueles trem lá, marcas né? que eles não são dermocosméticos, então eles não são tratamento. Então eles vendem um produto com um fator de proteção que na verdade não é uma proteção solar contra raio ultravioleta. Então eu tento explicar um pouco isso no consultório também. Existe uma diferença de um produto que é um dermocosmético, ou seja, um tratamento. Ele foi desenvolvido para tratar. Então foi desenvolvido para tratar acne, ele foi desenvolvido para tratar uma rosácea, ele foi desenvolvido para tratar uma dermatite atópica, e existe as marcas de maquiagem que vendem um produto dizendo que tem um fator de proteção ali. Então eu explico muito isso, eu até brinco que eu não tenho nada contra Boticário, essas coisas, eu amo de paixão, mas ele é muito, por exemplo, para dar um cheirinho no paciente. Então assim, você quer sair do banho, ficar cheirosinho, ele é maravilhoso, mas seguindo uma linha de tratamento, a gente tem algumas outras opções. Então, para um paciente que às vezes tem uma dermatite atópica, a gente acaba prescrevendo um creme de tratamento para isso. Então tem essa diferença de linha de dermocosmético e realmente de maquiagem e afins. O que você mais recebe hoje no seu consultório de dermatologia? Qual que é aquele tipo... O principal, o carro-chefe. O carro-chefe, vamos dizer o carro-chefe. Eu acho que é queda de cabelo, João. Sério, cara? Sério. Assim, às vezes as pessoas... Vamos fazer uma parceria com a minoxidil? Viu? O pessoal associa muito à estética só, né? Existe a parte estética, lógico. Que você faz que também. tem no dia a dia, mas existe a parte clínica e cirúrgica. Então, existe N doenças de pele. Imagina, quando a gente pega que a pele é nosso principal órgão e o maior órgão que a gente tem no corpo humano, dos pés à cabeça, a gente tem muita coisa. Mas eu acho que o que mais tem é queda de cabelo. Apesar de ter câncer de pele, com bastante frequência até, bastante criança com dermatite atópica, mas eu acho que a queda de cabelo tá no top 3 ali. Caramba! Queda de cabelo. E assim... O maior fator que ocasiona a queda de cabelo? Estresse... Um exemplo, a alimentação também envolve isso? Bom, envolve, né? Porque tudo... Muitas vezes as pessoas associam a queda de cabelo só a algum tipo de coisa. A gente tem N doenças também de cabelo, sabe? Tô ficando velho, tô ficando careca. Então às vezes a pessoa acha que tem uma coisa e a gente tem vários. Tem alopecia androgenética, que é calvície, tem alopecia areata, enfim, tem N diagnósticos para queda de cabelo. Em geral, e na maioria das vezes, é calvície. Então quando a gente pega homem, por exemplo, ou mulher, aí tem o fator hereditário, quando pai ou mãe, ou pai e mãe são calvos, dificilmente você vai escapar ali de ter calvície. esse fator de uma calvície. Mas tem N fatores, então, genético, hereditário. A gente tem uma causa, de queda de cabelo que se chama eflúvio telógeno, que ficou muito conhecido pós-Covid aí. Muitas pessoas tiveram queda de cabelo pós-Covid. Foi incrível esse boom, né, pós-Covid. A pessoa, poxa, eu tive Covid e aí meu cabelo despencou. Então, o que acontece? O eflúvio telógeno, na verdade, o paciente teve uma patologia, então, como exemplo, o Covid, porque foi esse boom, mas dengue, teve uma pneumonia, então passou por uma gestação, onde a gente teve, um parto ali, uma liberação de cortisol, enfim, fatores de estresse, digamos assim. E aí a gente tem essa queda de cabelo agudo. Então o paciente começa a perceber realmente, uns 3, 4 meses pós-dengue, pós-Covid, pós-pneumonia, eu comecei a ter uma queda de cabelo absurda. Então, no travesseiro, no banho. Então tem várias causas, enfim. Tem tratamento, mas tempo é cabelo. Então, quanto mais a gente demora para procurar ajuda, mais difícil é a gente recuperar aquele cabelo perdido. E tem que investigar a causa. E, assim, existe algumas deficiências nutricionais, por exemplo. Uma deficiência de alguma vitamina, não que seria a causa em si, mas ela potencializa a queda de cabelo. Então, existe aí pacientes que têm alterações hormonais tireoide, que acaba também influenciando nessa queda de cabelo. A gente tem que fazer uma investigaçãozinha aí de possíveis causas. Entendi. E um exemplo, isso fazendo o tratamento
a doutora Gabriela Manzano, volta... João, Não vamos dizer sim, 100%. depende o grau, a causa, né? Lógico. Volta, sim. Eu tenho alguns tratamentos no consultório que eu faço principalmente para esses pacientes de alopecia androgenética, que é justamente a infiltração de medicamentos no couro cabeludo, o paciente fica com capacete, que é para aumentar a circulação de couro cabeludo, tudo também. Então, melhora significativamente, ele cessa a queda de cabelo e começa a surgir novos fiozinhos. Então, eu tô com vários pacientinhos lá que estão amando e estão fazendo as sessões lá e tá tendo bastante E resultado. aquela paradinha que fica... É o microagulhamento, MMP, que é a infusão dos medicamentos no couro cabeludo. A gente não usa só isso de opção de tratamento, a gente concilia com tratamento domiciliar, que é importante também, mas tem resultado bem legal. Ajuda bastante com a queda de cabelo. E é igual eu falo, depende muito do grau, né? E mesmo quem faz hoje implante capilar, a gente precisa fazer essa manutenção depois com MMP também. Não é simplesmente fazer e abandonar. Até os próprios médicos que operam já orientam o paciente no pós. Não adianta, você tem que fazer a manutenção ali. Igual a gente faz a manutenção de carro, a gente tem que fazer a manutenção do couro cabeludo ali também. Mas é legal o resultado. Na hora que faz o implante, um exemplo, tem que ir cuidando daquilo lá para... Você tem que ir regando a sementinha ali, como porque diz. um exemplo, você já tá calvo, você já tem esse déficit de algum tipo de vitamina ali. Aí tem que ir jogando o adubo ali, exatamente. regando. Senão você fez ali, tô lá com 30 anos, por exemplo, fiz, e você abandonou, vai chegar uma certa idade que vai voltar a cair o cabelo de novo. Ah, tá. Então a manutenção tem que fazer. O resto da vida. Vitalícia, exato. Entendi. Tem que estar mantendo ali. Os resultados, igual tem casos que é só caso de implante mesmo, né? Eu concordo, porque às vezes só o MMP não vai resolver, então eu acabo orientando o paciente também a procurar isso e depois fazer a manutenção. Aquelas carecas que chega a brilhar mesmo, de ver aqueles tiozinhos mesmo, sem cabelo. Já tem uns 70 e poucos anos. Isso. Aquela volta a crescer um pouquinho, não? João, difícil. Difícil já naquela idade. Cresce um pouquinho. A minha avó é um exemplo. A minha avó tá com 72. Ela tem alopecia androgenética. Nunca tinha feito tratamento. E aí eu falei, vó, vamos cuidar? Aí a gente começou o tratamento em casa com minoxidil e outros medicamentos. E aí associei com a infusão dos medicamentos também. Nossa, já melhorou muito. Lógico, não fechou todo o couro cabeludo como era. Mas acho que nós já fizemos umas 3 ou 4 sessões e melhorou significativamente. Foi bem legal o resultado. Que massa. Bem legal. Então a gente tem que estar cuidando. Existem pacientes que já vão no consultório, que já fizeram o tratamento e estão só em fase de manutenção agora. Mantém a cada 6 meses, mantém uma vez por ano. Então tem de tudo um pouco. Massa. Lá você faz... esses procedimentos para estética lá também ou não? Sim, fazemos. Todos, agora no final do ano tá todo mundo ficando em dia, esticado. Tô brincando, mas existe isso. Eu sempre gosto de conversar com os pacientes que eu acho que como deu esse boom da estética, né? As pessoas passaram a se cobrar muito mais também, então de querer, nossa, não ter nenhuma ruguinha, de estar totalmente esticado. Aquela questão da autoestima, né? Eu acho que os procedimentos estéticos, eles vieram justamente para somar, né, na melhora da nossa autoestima, mas a gente tentando conciliar ali, poxa, a gente vai envelhecer, sabe? Faz parte, assim, a gente vai chegar com 30 a pele vai ser uma, 40 outra, 50, 60, então assim, vai fazer parte uma ruguinha, vai fazer parte uma flacidez, tá tudo bem, todo mundo envelhece, sabe? Então você tem que usar ao seu favor para justamente melhorar um pouquinho aqui, melhorar um pouquinho ali, dentro, eu acho que de uma normalidade sem tanta cobrança, sabe? Mas, tem um monte, tem botox, preenchimento em boca, olheira, tem de tudo. Depois, você comentou já algumas vezes aí, que depois do Covid, né, começaram a surgir novas necessidades na parte da medicina, e na dermatologia foi uma delas. Você acha que depois da pandemia, vou falar dos homens, eles ficaram mais vaidosos, querendo cuidar um pouco mais da aparência, querendo, um exemplo, se cuidar mesmo. Sim. Chega lá e fala assim, doutor, quero fazer um botox, um negócio desse na testa, que eu tô com bastante ruga aqui, pros pés de galinha e tal. Alguma coisa eu acho que mudou, eu não sei se... Você tem bastante procura?
De homem, muito menos. Assim, nem compara com mulher. Vamos falar de homem. Porque sim. Eu vejo bastante nos Instagram da vida que eu vejo bastante homem se cuidando. Sim. Que coisa que antes ou eu não Era prestava muito atenção, menos, né? Ou eu não prestava atenção e tal. E depois você me falou do Covid, que teve esse boom aí tanto da calvície. Sim. Então, o que eu mais percebo de procura estética, pelo menos no consultório comigo, é da parte de calvície. Assim. De calvície. É o que eu mais tenho de homens, assim, relacionado a... Não estético, né? Mas que envolve parte estética também. É tratamento de cabelo. Já tive, sim, faço homens que fizeram botox, mas eu percebo muito por influência de alguém em casa, sabe? Por muita insistência, né? Ou a esposa mandou, ou tinha uma filha, ou tinha uma amiga, alguém que mandou ali, mas tem muito. As mulheres procuram muito mais, acaba que nós somos mais vaidosas, a gente se compara muito. Eu acho que esse ano da pandemia aí a gente ficou mais em casa, então a gente parou para se olhar um pouco mais, sabe? E aí ficar mais, nossa, tô vendo uma coisinha aqui que tá me incomodando, uma coisinha ali. Acho que todo mundo começou, e aí ficou aquele tempo trancado, usando máscara, e aí de repente quando a gente voltou pra vida, né? Todo mundo quis tá bonito, tá, né, com autoestima em dia, então se realmente reconhecendo novamente. deu né? esse boom de procedimentos estéticos, né? As pessoas procuram muito mais. Eu atendo pacientes no consultório, às vezes com 60, que foi o primeiro botox, por exemplo, fala, doutora, não tinha isso antes, ou até tinha, mas não se falava muito pouco, e já hoje é muito mais acessível e né, mais oportunidade das pessoas fazerem. Eu acho legal, acho válido, eu amo. João, se você perguntar assim, Gabi, você já fez bastante coisa? Ixi, tem coisa aqui. Viu? Eu brinco com as pacientes no consultório. Bom que eu já fiz de tudo. Aí eu falo, isso dói, isso não dói, isso é assim, isso é assim. Já fez o teste. Mas justamente pra ir dando... Eu acho que a gente só tem que tomar cuidado em perder o controle, né? De não se cobrar demais. Então, assim, começar a literalmente ficar uma coisa fora de controle, de começar a enxergar defeitos onde não tem, enfim... Mas quando é aliado para você melhorar uma coisinha que te incomoda, e assim, o que eu falo, para mim, a parte mais legal da estética é justamente o paciente sentar, falar, uau, tipo, tô com vontade de passar uma maquiagem, eu tô com vontade de sair, eu tô feliz, tô me sentindo bonita de novo. Exato. Exato, você tem ali... É a parte mais legal. Você praticamente renasce de novo, né? Sim, você ter o poder de devolver uma autoestima ali. E assim, é muito comum, eu recebo muito isso no consultório de pacientes que às vezes falam, eu não tenho nem vontade de me olhar no espelho mais, não me acho bonita, ou não gosto disso. Eu falo, calma, vamos melhorar devagarzinho, vamos chegar lá onde você tem vontade de chegar. Naturalmente a gente vai melhorando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, porque daí com esse boom da estética, a gente, né, tem atrocidade para todos os lados, então os pacientes têm um pouco esse... Muitas vezes pessoas lá e falam, doutora, eu até tenho vontade de fazer tal coisa, mas eu vi na internet um blogueiro, um famoso, enfim, e fiquei com medo e não gostei. Então, você tem que explicar para o paciente também o que ele vai esperar daquele procedimento, o quanto que você vai fazer, o que você vai fazer, qual produto que você vai usar, enfim, para o paciente ter aquele resultado que ele procura, né? E quando você falou de extrapolar, que a galera... Sim. Se empolga. Tem reversão esses trem? Tem. Por exemplo, como colocou uma boca lá, ficou parecendo duas linguiças no beijo. A gente tem a hialuronidase, né? Que é a enzima que a gente acaba degradando o ácido hialurônico. O que é o problema? Que, como eu disse antes, o nosso próprio organismo produz ácido hialurônico. Então, quando você usa a enzima, a hialuronidase, para reverter o procedimento, acaba que você degrada um pouco o seu ácido hialurônico, que a sua pele produz. Então, às vezes, uma região ali, um lábio, por exemplo, igual você falou, você vai degradar. Se você não toma cuidado, você degrada demais, então o lábio fica muito fino. Ou uma região, você usou muito hialuronidase e atrofiou um pouquinho aquele lugar, deixou mais enrugado, porque você degradou o ácido hialurônico natural da pessoa também. Então, temos disponível para poder usar. Então, caso o paciente fez um lábio, não gostou, fez uma olheira e ficou superficial o produto, não ficou legal, enfim, N lugares que a gente pode usar, a gente consegue reverter. Caramba, hein?
tem umas que exagera, né? O Botox, a toxina botulínica, a gente tem que esperar o tempo de ação dela ali, não tem muito o que fazer. Mas o ácido hialurônico dá pra reverter. Tem gente que não mexe nem... Fica sem expressão, né? Sem expressão. Aí, normalmente ele fica aqueles 15, 20 dias, né, com maior paralisação da musculatura, depois vai voltando ao normal, mas se aconteceu alguma coisa que você não gostou, é paciência. Existe a opção de radiofrequência que você pode fazer, mas em situações específicas, mas aí você tem que esperar passar o tempo do efeito. Tem que ficar daquele jeito mesmo. Fazer Qual que é a ação da toxina botulínica na região? Tá. Então a gente aplica, né? Ele igual eu falei, o Botox, ou toxina botulínica. Então ele pega ali, então ele tem um halozinho de ação onde a gente aplica o produto para paralisar aquela musculatura. Então, por exemplo, o paciente tem um movimento muscular de fazer. Eu tô com o Botox em dia, gente. Então... Eu não. Então, a gente consegue paralisar a musculatura e aí o que acontece? Ele começa a fazer efeito ali de 3 a 5 dias, tem a ação máxima em 15. E aí a durabilidade da toxina é uma coisa um pouco assim... Se a gente for ver estudo, ela infelizmente não dura muito mais do que 3 a 5 meses ali, 4, 5 meses. Tem pacientes sim que acabam durando, mas existem fatores que influenciam. Então, prática de atividade física. O paciente pratica 2 tipos de atividade física por dia. Faz uma atividade física que envolve muita força muscular, paciente é um atleta e corre, paciente é tabagista, tudo isso acaba influenciando no tempo de duração da toxina. A pessoa que trabalha, um exemplo, uma pessoa que vai com frequência na academia, se ela aplica o Botox, ela tem uma durabilidade do produto ali por mais tempo ou menos tempo? Menos tempo. Menos tempo. Normalmente dura menos. E assim, é muito, né? É muito influenciável. E eu acho que até tem algumas doenças, enfim, que, por exemplo, realmente o paciente fez o Botox e aí nesse meio do caminho ele teve alguma inflamação no organismo, alguma pneumonia, ou teve um Covid, enfim. Eu acho que isso acaba influenciando na absorção também. Então, muitas vezes, eu falo isso no consultório também. Os pacientes ficam meio chateados, poxa, mas eu queria que durasse mais. Eu falo, eu também queria que durasse mais, o meu não dura tudo isso também. Mas é isso. O ácido hialurônico, ele tem durabilidade maior. Normalmente, ele dura 1 ano, até mais. Já a toxina, infelizmente, é ali aqueles 4 meses, e aí já vai voltando legal. Normalmente, eu oriento minhas pacientes assim, vamos fazer a cada 6? Não que você pode fazer ali com 4, 5 meses, mas 2 vezes por ano a gente faz e boa. O meu eu faço a cada 6, 7, deixo passar um pouquinho e faço. O fator emocional influencia muito nisso ou não? Em relação à absorção? Em relação a tudo na dermato, porque tem gente que tem algumas bolinhas lá. Algumas coisinhas. No estresse. Sim. Eu falo que a pele, ela exterioriza muito o que vem de dentro para fora. Eu tento conversar isso com os pacientes na clínica também. Eu falo, gente, nós temos a patologia em si, né? E ela é muito influenciada pelo seu fator emocional. Então, eu dou muito exemplo para as pacientes que eu tenho de alopecia areata no consultório. A alopecia areata é paciente que tem tipo uns buraquinhos de falha no couro cabeludo. Não sei se você já viu ou não. Não, nunca reparei, nunca prestei atenção, não. Depois eu até te mostro uma foto para você ver. E aí tem total influência com o fator emocional. Então, eu tento conversar com as pacientes lá. Não adianta a gente tratar aqui, ou né, tratar no consultório, ou tratar em casa, se a gente não tiver com o fator emocional em dia. Assim como psoríase, alguns outros tipos de doença. Então, assim, a pele tem muita relação com o fator emocional. Na estética, a gente pode levar também o fator emocional, que às vezes a pessoa busca na estética uma cura interior, ou a pessoa justamente saiu de um casamento, saiu de algum relacionamento, saiu de algum problema, às vezes interno, e aí ela busca na estética suprir alguma coisa, sabe? Mas então, o emocional ela não cuida, né? E de doenças também. Eu sempre bato em cima disso, sabe? Falo, gente, nosso emocional precisa estar em dia, a gente tem que estar... Porque senão sente. Assim como a gente está... Quando a gente está ansioso, a gente está estressado, a gente sente uma dorzinha aqui, uma dor ali, sente dor de cabeça. Às vezes, né, tem alguma alteração gastrointestinal, tem uma dorzinha no peito, uma dorzinha aqui e ali. E a pele é a mesma coisa. Assim como a gente tem sintomas pelo corpo, toda a pele sente também. Entendi. Então... Não vai adiantar nada se você
cuidar da Sim. pele, ir lá aplicar um botox e a cabeça estiver zoada. Dependendo de certo tipo de coisa, tem que estar O em es- dia. Existe alguma possibilidade? ah, eu sou uma pessoa estressada. Uhum. E eu aplicar um botox, esse treino acertar? Pelo fato do meu emocional Não. ser bem bagunçado, eu tô estressado, não sei o que, for lá, aí você dá uma agulhada aqui na E não testa e não pegou. pega, ou vira um calombo, não sei como é que é. Não, difícil. Eu brinco, parece que esse tipo de paciente puxa, né? Atrai. Então, assim, não, só se for muita coincidência de justamente o próprio organismo do paciente não ter absorvido legal, ou aquela marca, aquele lote daquele produto, aconteceu alguma coisa e não pegou legal. Isso não, mas eu sempre brinquei, esse tipo de paciente, ele sempre atrai, né? Hoje mesmo eu tive eu vou pedir pra ela ver o podcast depois, tive uma paciente no consultório que foi fazer um preenchimento labial. Ela tava com muito medo, tava assim, vai doer, vai doer, vai doer. E eu, não, a gente vai anestesiar, fica tranquila. Pois a anestesia não pegava. Aí eu falei, mas tem que ser, né? Só porque você. O medo, eu falei, tá vendo? O medo te paralisou. Não pegava. Aí, vamos esperar mais um pouquinho. Aí, mais um pouquinho de anestesia. Aí, mais um pouquinho de anestesia. A anestesia não pegava. Eu falei, é o seu medo que não tá deixando pegar a Eu anestesia. conheço uma mulher que não pega anestesia de jeito nenhum. Olha lá. Ah lá, tá lá dentro. Ela é... Aí eu fui com o paciente. Aí você vê, é nisso que eu falo de trabalhar o psicológico, né? Daí eu fui, calma, vamos respirar um pouquinho, vai ser tranquilo, explicar o que a pessoa vai passar também, né? Ó, vai acontecer isso, aquilo, e devagarzinho pra você ir tentando pra pessoa dar uma relaxada, uma acalmada. Tem paciente que dá muito contra ou não? Assim, você aplica o medicamento e não dá certo, ou você aplicou, a paciente teve uma... tinha em mente, falou, não, vou ficar uma Angelina Jolie da vida. Sim. E de repente eu falo fica que ruim a parte estética, e a culpa vem pra você. ela é legal, mas ela tem os poréns, né? Da gente alinhar uma expectativa com realidade. Então, eu sempre tento ser o mais franca possível. Então, assim, olha, isso te incomoda, né? Vamos supor, a paciente sempre chega lá, eu falo, eu não saio elencando defeitos da pessoa, sabe? Um exemplo, você tem isso, tem aquilo. Falo, o que te incomoda? Que quando você se olha no espelho, o que você fala? Isso não tá legal. E aí a pessoa fala, né? Um exemplo, minha olheira, minha boca, enfim. Eu falo, vamos elencar um plano de tratamento devagarzinho? A gente vai ao longo de um ano aí. Então, a gente trata primeiro uma coisa, devagarzinho a gente trata outra. Eu acho que esse impacto muito grande de você fazer uma transformação muito grande, não é todo mundo que reage positivamente, sabe? Então, eu sempre prefiro ir mais cautelosa, devagarzinho. Vamos fazer um pouquinho, a gente espera 30, 40 dias. Se precisar, a gente faz mais um pouquinho. Depois passa 2 meses, a gente faz mais um pouquinho. Porque eu acho que essa coisa drástica e radical, assim, de... Nossa, uma transformação total. Não que, né, às vezes não seja legal, mas eu acho que tem que ter um pouquinho de cautela justamente porque, igual você falou, às vezes acaba criando uma expectativa, realidade, de um resultado. Então, eu tento ser o máximo cautelosa possível nessa área, justamente para eu e o paciente não termos problema no pós-procedimento. No pós, né? Mas corre o risco de... É lógico, porque assim... de acontecer uma cagada. Qualquer tipo de procedimento, né? A gente tá ali exposto a riscos, certo? Sim. Então, eu falo que mais do que a gente saber fazer, a gente tem que saber tratar uma complicação. Então, o que acontece? O ácido hialurônico, igual eu falei, nosso próprio organismo produz ele, porém, se a gente injeta ele dentro de um vaso, né? A gente pode fazer oclusão arterial, ocluir aquele vaso, e isso traz consequências. Você já deve ter visto na internet necrose de nariz, que é tipo do Naldo lá, que deu aquele problema. Sei. Que é justamente quando você aplica num plano errado, num lugar errado. Então, existem, sim, riscos, com certeza. Então, imagina, o nosso rosto é super mega vascularizado. Então, até quando as pacientes perguntam sobre roxinho, eu falo, gente, é impossível, na verdade, quase que não ficar nenhum roxinho, né? Imagina, um rosto todo vascularizado, você vai fazer algum procedimento, então tem que ter aquela cautela do plano que você está colocando o produto, da quantidade que você está colocando, do que pode acontecer se eu colocar no lugar errado, a quantidade errada. Então tem tudo isso. Eu sempre vou para esse lado cauteloso para justamente pensando num pós-procedimento do paciente gostar do resultado. Legal. E acontece, lógico, pode acontecer, tá todo mundo exposto a ter algum problema, ou até
você fez um lábio, o paciente fala, não gostei, ou talvez estava esperando uma coisa diferente daquilo. Infelizmente acontece. Qual que é como é que fala? Não é perigo. Maior complicação? Qual que é não é maior, qual que é a mais comum? E quando você aplica um botox, um ácido, ou quando você vai fazer algum tratamento um pouco mais invasivo? Graças a Deus, Isso João, não é invasivo, comigo né? nunca aconteceu nada de grave, assim. Mas vamos lá, alguns procedimentos. Então, há um botox, há uma toxina botulínica. O que pode acontecer, né, de ruim? Então você pegou uma musculatura errada e aí fez uma aptose do olho, ou seja, teve uma queda daquele olho. Paralisou, um exemplo, você não fez simetricamente. Igual o Cerveró. Paralisou mais um lado que do outro, então o paciente ficou com uma sobrancelha um pouquinho mais alta que a outra. Aí você fez. Isso são coisas, digamos que não graves, no sentido de, igual a toxina, ela passa o tempo de ação dela. Lógico que pitose a gente tem que fazer um tratamento específico, mas vamos supor, essa assimetria você consegue corrigir com a dosagem da aplicação do botox, mas em relação ao ácido hialurônico, então acontece, às vezes no lábio, ficou superficial o produto, você tem que degradar. A olheira superficializou, então às vezes o paciente sorri e fica aquela bolinha na olheira. Precisou degradar. Mas isso não são coisas graves, digamos assim. Seria mais em relação ao resultado que não foi bacana e você teve que tirar, degradar, fazer algum tratamento. Em relação à gravidade, que é o nosso maior medo, é realmente obstruir algum vaso, e aí pode dar necrose, porque daí isquemia aquela área, né? Falta circulação naquela área, e aí é quando você tem que agir rápido, e aí tem que fazer hialuronidase para poder reverter o procedimento. Mas o que acontece, então, às vezes o paciente queria colocar um queixo, e aí não ficou do jeito que queria. Ou, já aconteceu com amigas, já aconteceu com todo mundo. Foi colocar a mandíbula, não ficou, achou que ia ficar de um jeito. E aí, meu rosto ficou muito quadrado, não gostou. Então, eu sempre também oriento, eu falo, apareço muito no Insta, né? Eu sempre falo pro pessoal assim, procura quem... Segue lá. Verdade, Põe minha cara aí, gente. amor. Segue aqui, ó. Como é que é o arroba? Doutora Gabi Manzano. Doutora Gabi Manzano. Gente, segue lá, a gente troca likes. Põe na Gabi aí, amor. Viu? A gente troca likes, curtidas. Pode olhar aqui e falar, ó. Comentários, tô brincando. Eu sou super interativa lá. Eu brinco que assim, eu mesmo. apareço, aí eu sumo, porque daí falta tempo, aí eu apareço. E eu sempre falo isso no Insta. Eu falo, gente, procure alguém que tenha o seu perfil, né? Assim, então, muitas vezes as pessoas me procuram porque eu, gostei do seu resultado, achei que bateu o gosto do que você entrega. Então, eu falo sempre pra você procurar o tipo de profissional que você gosta daquele resultado que ele oferece. Aí você vê a foto que ele postou, ou a divulgação dele, achou legal, e aí acaba procurando do que você se identifica mesmo. No caso, vamos tocar numa ferida aí. A tal da estria e a celulite, que é o terror da mulherada aí, principalmente nesse verão agora. Existe procedimento com esse trem aí, botox e ácido hialurônico, pra tampar esse trem ou não? Não. Ou é mais creme? O que de ácido, então, não adianta a gente passar creminho pra celulite, infelizmente. Sabe aquele creme anti-celulite? Assim, ele vai ajudar a hidratar a sua pele, mas ele não vai reduzir sua celulite. A celulite, primeiro que, olha, se existir aí alguma mulher que não tenha celulite, por favor, me avise, porque você não é normal. Pois é. Não tem. A gente tem fator hormonal, hereditário, genético, alimentação. A gente retém muito líquido. O que é essa bexiga dessa celulite? É o quê? É um acúmulo de excesso de líquido ali que gerou aquela líquido não é gordura. Inflamação na pele. Então, assim, Gabi, o que ameniza a celulite? 1000 coisas, no sentido... Refrigerante. Alimentação adequada. Tá. Então, você consome bastante água, você tem uma alimentação boa, você pratica uma atividade física, então aumenta a circulação daquela região, então fica uma região mais vascularizada, então você retém menos líquido. E existem, sim, procedimentos, não são botox e ácido hialurônico, os procedimentos relacionados a celulite. A gente tem bioestimulador de colágeno, que é o up aí do verão que a gente faz, né? Que tem algumas marcas que, para deixar a pele mais firminha, deixar o bumbum mais em pezinho. A gente tem algumas enzimas que degradam gordura, então a gente faz naquela região específica. Então, Gabi, eu tenho aquela bananinha. Interessei, hein? Gostei dessa, né? Marca meu horário. Então,
gente tem alguma... Assim, quando tratando de corporal, João, tem N procedimentos. Existem procedimentos para estria também. A estria é quando dilata a É um pele? estiramento muscular, exatamente. Você passou por um processo onde você teve um estiramento muito grande da pele, então uma gestação, você teve um ganho de peso importante, depois você perdeu peso, e aí a pele deu aquele estiramento das fibras, e aí, consequentemente, surgem as estrias. A gente tem tratamentos que amenizam, existe MMP, existe alguns Não lasers. tira, não acaba com a estria. João, ameniza bem, falar que ela vai sumir totalmente... É mais um exemplo que dá para se notar. É mais realmente na parte da bunda, no seio Abdômen, e um mulheres pouco da ficam barriga, pós-parto. que é onde Exatamente. na mulher, que daí amamenta, Exato. o seio cresce. Sim, sim. Aí A lateral da coxa, que a mulher Isso. passa por processo de puberdade. é aqui na lateral, que eu não sei o nome Exatamente. desse trem aqui. É, na lateral da coxa aqui do bumbum. É, mas existe, assim... Não tem nada a ver onde é mais flácido, onde tem um acúmulo maior. Eu também tento falar sobre isso de... Gente, pera lá, dá pra gente melhorar, vamos melhorar, né? Mas todo mundo tem também, João. Quando a gente, assim... Quando a gente tenta se comparar, às vezes, a mulheres que vivem disso, né? Assim, tem mulheres que... são blogueiras e que trabalham com a parte corporal, então elas respiram isso 24 horas por dia, alimentação totalmente regrada, uma alimentação então maravilhosa, mas né? nem assim. Exatamente, mesmo assim quando a gente vê a foto sem edição, a gente fala, tem também. Exatamente. Porque eu vejo, eu sigo, não sou rato de academia, mas eu gosto de ver a base do treino da galera. E eu acho, particularmente, eu não gosto do físico, do desenho corporal da mulher que é fisiculturista. Sim. Certo? Não gosto. Eu acho interessante o tipo de treino, porque a mulher ela é muito preocupada com coxa, Sim. né? Coxa, um pouquinho o braço, O bumbum. o bumbum, e ali tem a celulite. Tem. Não tem jeito, Não João. tem pra Por onde isso que eu correr. falo, se tiver alguma mulher aí que não tenha... Lógico, existem mulheres que têm um grau de celulite muito inferior do que outras. Isso é óbvio. Mas, olha, é difícil a gente não ter um pouquinho ali, nem que seja superficial, uma celulitezinha, faz parte. Eu já tá bom, a gente tem, faz parte, tá aqui, tá tudo certo. Eu sou um gordo estranho, porque é difícil eu ter celulite. Lógico que eu tenho, né? O homem, né, essa tem muito menos. alimentação boa que eu faço. Não treino, não faço mais nada. Mas é difícil. É bem pouco. É bem mulher pouco. tem É mais muito um mais. pouco ali, uma estria, porque sanfona, né? Sim. O efeito sanfona. Mas a mulher, ela se incomoda bastante. E como que você vai fazer o tratamento específico para estria lá na estética? Na estética. Depende muito, então, é um pós-parto. Então, assim, eu já peguei no consultório gestantes, né? Então, faz gestação. A gente não tem muita opção de tratamento, a não ser abusar de hidratação dessa pele. Então, deixar um óleo corporal, um hidratantezinho. E aí, no pós-parto, a gente tem a opção de começar tratamento. Então, existe a opção de MMP, que são microagulhadinhas, sabe? Não sei se você já viu, a gente passa um anestésico, a gente vai microagulhando aquela região para poder tratar. E coloca ativos próprios para a estria. Existem alguns tipos de laser que a gente consegue amenizar e clarear também a pele. É meio que pobre, assim, sabe? Existem algumas mesclas também que a gente usa de injetável para a estria. Mas não tem, nossa, aquele tratamento que você fala, vai fazer um isso que efeito não vai te borracha, dar. sabe? Tipo, que você passou tal coisa lá, usou e passou uma borracha no bumbum e sumiu com a estria. Entendi. Ameniza, mas não é uma coisa que eu tenho tanta procura, sabia? Não. Já tive algumas procuras de pós-parto e gestação, que começaram com estria, mas eu percebo que, assim... É fácil. Corporal fica meio de lado, assim, sabe? O pessoal tá querendo sair bonito na foto, na como foto diz. mesmo, né? E vai chegando mais perto do verão, sim. Às vezes incomoda um pouquinho uma gordurinha localizada ali, uma coisinha que dê pra melhorar. Mas a maioria do pessoal é fácil. Doutora, e quanto vamos voltar um pouquinho lá atrás na sua formação. Tá. Você veio para o Hospital Santa Clara, fez, como eu já falei para outros plantonistas, você fez a escola, que é o HSC, porque ali eu falo para você, João... tenebroso aquele plantão lá, hein? Homem de Deus! Eita, é tenso. Você fez a residência,
em anestésio. Anestésio. Qual que é o impacto de você sair da anestésio e ir direto para dermato? Né? Que radicalismo, Tipo né, assim, João? De onde surgiu isso, né? Então, por quê? Tá. Então, Você já tinha dermato em mente? Eu vou voltar, então. Volte, fica à vontade. Lá atrás. Desde pequena, eu queria ser médica. Então, começou, acho que eu tinha uns 5, 6 aninhos. Mãe, quero ser médica. E minha mãe, tá, tipo, coisa de criança. Mãe, quero ser médica, quero ser médica. E assim, fui indo. Passava anos e eu queria ser médica. Minha mãe nunca... Ela gostaria que nós estudássemos, se possível, mas nunca influenciou no que nós iríamos fazer. E aí, quando eu tinha uns 15, mãe, né, quero ser médica. Aí ela chegou e falou, olha, tudo bem, você quer ser médica, então você vai estudar para ser... Mas isso me marcou, assim, sabe? Ela chegou pra mim e falou assim, mas eu te peço uma coisa. Se for pra você fazer e ser médica, que você faça bem feito. Então, que você se doe a sua profissão, sabe? Então, tudo bem, é sua escolha, mas você vai se doar a isso de alma e coração. Você não vai fazer por fazer essa escolha. Você vai fazer para você ser médica, para você se doar para o seu paciente, para você abdicar de coisas que às vezes as pessoas, de um almoço, de uma janta, de uma festa, para poder estar cuidando do outro. E isso me marcou. Falei, não, eu quero ser médica justamente por isso. E aí aconteceu que nesse meio, né, de novinha, eu perdi meu pai quando eu tinha 8 anos. Então, quando eu tinha 8 anos, meu pai, muito novo, com 37, faleceu. Meu Deus. Ele infartou. E aí eu já tinha esse desejo dentro de mim. E aí isso aflorou mais ainda em querer ser médica, entender até o que tinha acontecido com meu pai, porque que meu pai tinha falecido tão cedo. E aí, quando então eu acabei a escola, igual eu disse no começo, eu fui para Prudente, fiz minha faculdade lá. E aí, durante a faculdade, é até engraçado, o que eu vou fazer, né? Eu ficava assim, eu sempre fui aberta a tentar gostar de tudo um pouco, sabe? Então eu vou tentar gostar um pouco. E acho que esse é meu problema. Eu sou uma pessoa muito resiliente, sabe, João? Então se você virar pra mim e falar assim, Gabi, você vai lá fazer não sei o quê. Tá bom, eu vou. Tipo assim, é difícil eu odiar alguma coisa ou aquilo ser uma tortura pra mim. Então assim foi na faculdade. Eu vou tentar gostar um pouquinho disso. Aí fui eu lá. Acho que eu vou ser neuro. Aí fui pra parte da neuro. Aí gostei. Aí eu vou ser cardio. Aí minha tia é cardio também, você cardio. Aí fui pra cardio, gostei da cardio. Assim eu fui, sabe? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, fui gostando. Aí no final da faculdade, quando eu tava no 6º ano, aí bateu aquela coisa, meu Deus, eu preciso realmente decidir o que eu vou ser, né? E aí eu acho que bateu um cansaço de final de faculdade, que daí eu ficava assim, mas pra eu ser cardio, eu vou ter que fazer 2 anos de clínica, 3 anos de cardio, aí depois a gente não para em cardio, é uma sub, é eco, é eletro, enfim. E aí eu falei, poxa, mais uns 6 anos pela frente. E aí bateu meio que um cansaço. Aí eu terminei a faculdade no final de 2019. E aí, na época, eu voltei para Colorado porque eu morava em Prudente, só que lá não tinha muita opção de lugar para trabalhar. Então, até minha mãe brinca comigo que eu mal me formei, e aí eu, meu Deus, eu preciso trabalhar, tenho que trabalhar. E aí lá era muito fechado, porque já eram médicos antigos, então, quando alguém me passava plantão, era assim, o plantão era 7 da noite, a pessoa me passava 5h30, o plantão. E aí eu correndo fazer o plantão. Aí começaram o pessoal daqui, tem plantão, tem plantão na UPA, tem plantão no hospital, tem plantão em tal cidade, você não quer vir? Falei, quer saber? Eu vou. E aí nós viemos pra cá, então, em janeiro de 2020. E aí começaram a me oferecer o hospital, né? E aí bate aquela coisa, você fala, poxa, será que, né, eu vou aguentar esse arrocha aí? Ou você não sabe como que é, você não sabe se você é capaz. Enfim, você é um recém-formado, não é nem questão só de conhecimento, mas sim de ter experiência naquilo ou não, de você ter contato, porque acaba que aqui é uma regional, então a gente atende uma micro-região. Só que eu falei assim, se eu for uma médica, que eu vou para uma cidade vizinha, e eu só encaminho o paciente, eu só mando para Colorado, eu nunca vou ter segmento desse paciente, eu nunca vou saber o que aconteceu, enfim. E aí eu resolvi, falei, não, eu vou encarar. E aí eu então comecei a trabalhar no hospital em março de 2020. E aí, eu quis começar a trabalhar para justamente tentar me encontrar no que eu faria. E aí, comecei nos plantões, João, você lembra? Era só pauleira. E começou bem no boom da pandemia. Eu falo que, assim, mal eu me formei, eu falei, meu Deus, veio uma criança, né, de cara com a pandemia. Então, foi um aprendizado gigantesco para mim, assim.
em todos os sentidos, né? Você lidar com o psicológico, você lidar com Ele foi o paciente. Foi uma escola. Uma escola. Alguns plantonistas falam para mim, já Sim. falaram, teve alguns que ainda falam, que o HSC foi para eles. Com certeza. Uma escola Sim. que é um ensino, um aprendizado que acho que lugar nenhum Sim. eles iam ter. A gente não sabe tipo... como lidar, né, João? Você cai de paraquedas e aí vem uma pandemia que até então a gente, né, nunca tinha passado. E aí é muita informação ao mesmo tempo. Isso tá certo, isso tá errado, isso pode, isso não pode, faz isso, faz aquilo, muda protocolo e vai e vem. Fora os pacientes normais. E a gravidade dos casos e os outros pacientes. Então, assim, eu caí de paraquedas, mas foi ali que eu cresci, sabe? Sim. Então, assim, eu peguei alguns colegas que tinham um tempo de formado e falei, você me ensina? Eu tô aqui para aprender, assim... né, para pegar a experiência com você, para pegar o que você tem de melhor para me ensinar, para me oferecer. Então, eu quero ser tua sombra, eu quero aprender. E aí, então, eu comecei no hospital já naquele ano, né, a trabalhar. E aí, eu acho que a minha decisão pela dermato, no último ano de faculdade, eu tinha vontade já de fazer dermato. E aí, eu comecei a estudar em 2020 para as provas de residência. E aí, eu me inscrevi em 4 provas de residência para dermato, para Prudente, para Rio Preto, eu escolhi e peguei algumas cidades. E aí eu descobri que estava grávida. Aí veio a gestação. E aí, putz, e agora, né? Tudo muda, porque como que você, né? Enfim. E aí, coincidentemente, abriu a prova de residência aqui em Colorado. Só que eu nunca quis ser seu marido anestésio. É daqui? Não, ele é de Prudente. De Prudente. Ele é de Prudente. Ele não é médico, ele é agrônomo, mas ele é lá de Prudente. E aí, na época, ele veio pra cá, que ele trabalhava aqui também. Foi mais fácil pra ele vir também, pra mudar pra Colorado. E aí, então, eu descobri essa gestação e aí tinha tudo isso. Tava casada, e aí um filho. E aí, o que eu vou fazer, né? E aí, eu nunca quis ser anestésio, João. Na verdade, foi uma coisa assim... Nunca, nenhum momento da faculdade passou pela minha cabeça ser anestesista. Passou a ser neuroinfantil, passou a ser cardiologista, mas nunca tinha me passado ser anestésio. Só que aí, sabe quando você foi seguindo o fluxo de tipo, poxa, então estou grávida, estou na minha cidade, surgiu uma oportunidade de uma residência vaga MEC, será que eu não devo prestar? Sabe, assim, começou aquela sementinha na cabeça de tipo, será que sim, será que não? E segui trabalhando. Eu cheguei a fazer as 4 provas de dermato na época, e aí não passei em nenhuma prova e continuei trabalhando. E a prova aqui acho que era em fevereiro, não lembro. No dia que fechava a inscrição, falei, quer saber? Eu vou me inscrever para esse trem aí. Aí fui e me inscrevi. E para você ter ideia, abriu clínica, rádio e anestesia. Eu não sabia nem para qual que eu me inscrevia, sabe? Falei, mas acho que o que tem mais a ver comigo é anestésio. Aí, me inscrevi. Aí, como eu estava estudando para dermato, a prova teve prova objetiva e a prova prática, e eu passei. Acho que tinham mais 7 pessoas prestando e eu passei na prova. E aí ficou aquela, assumo ou não assumo? Porque daí eu estava grávida. Então, eu comecei minha residência em março com 4, 5 meses de gestação já. Imagina, né? E uma residência que te exige uma carga horária de... Nossa Senhora! Desde as 6 e pouco da manhã até as 7, 8, 9, até a hora que tiver cirurgia para você ir embora. E aí eu, encaro ou não encaro? Eu falei, eu vou tentar. Se eu não gostar, enfim, não sigo. E aí eu comecei em março, parei em julho para ganhar o José, meu filho, mas eu já não estava querendo voltar. E eu falo que assim... Eu gostei de fazer anestesia, eu não gostei de ser anestesista. Então, assim, por isso que eu falo que eu sou muito resiliente, assim, eu amava fazer hack para cesárea, a gente fazia bastante bloqueio para cirurgias da ortopedia, para os meninos que faziam lá, até que você acompanhava também. Tinha anestesia geral, então eu gostava do ato de fazer anestesia. Só que aquilo de ficar no centro cirúrgico das 7 da manhã até 7 da noite. Trancafiado lá dentro, sem saber se tá chovendo ou não. Não via se tinha sol, se tinha chuva, se estava frio, se estava calor. E aí eu via meus chefes também almoçando no hospital todos os dias, ou seja, não iam para casa almoçar. E aí eu, mãe... Falei, será que isso é para mim? E aí eu comecei a me questionar. Daí eu saí de licença quando o José nasceu. E aí falei, volto ou não volto? Pois fui eu voltar de novo. Aí voltei. Aí eu fiquei mais 3 ou 4 meses, só que aí, até, né, pra ficar aí pro pessoal aí, que foi minha lição de vida, eu comecei a ficar doente, assim, deprimida.
Porque eu não gostava de estar fazendo aquilo. Então, pra mim, era não uma tortura, mas eu ficava muito triste. Então, assim, de sair de casa às 6:30 da manhã, meu filho tá dormindo, e voltar pra casa às 8, 9 da noite, meu filho tá dormindo. Nossa Senhora. Almoçava no hospital todos os dias. E aí, nisso, eu comecei a ficar triste. Então, eu acordava pra ir pro hospital triste. Ah, mas será que é isso que eu quero? Será que é isso que eu não quero? E aí, meu marido e minha mãe começaram. Você não tá feliz, você não quer isso, você não quer isso. Mas é coragem de largar, né, João? A gente... porque, assim, cada escolha, uma consequência, uma renúncia. Exatamente. Então, me passava pela cabeça assim... E se eu abandonar? E aí eu virar e falar, por que eu abandonei, né? E aí as pessoas ficavam na minha cabeça. Mas já foi 1 ano, só faltam 2, termina, pelo menos, né? Você vai ser anestesista. E isso ficava na minha... Então imagina a minha cabeça, né? Mãe, largo, não largo, termino, eu fico. Será que eu vou... te entendo nessa parte. Eu vou desperdiçar uma oportunidade ou não? E aí, quando eu terminar... Né? Porque eu moro em Colorado, talvez até conseguiria trabalhar ali dentro, não sei. E aí eu... fui firme e falei assim, não, eu preciso pôr um basta nisso e ser feliz. E aí eu cheguei para os meus chefes, falei, olha, não é nada contra a pessoa de vocês, mas eu não estou feliz, né, na minha escolha e eu vou buscar ser feliz fazendo o que eu quero. E, João, foi a melhor coisa da minha vida. Por isso que eu falo, às vezes assim, hoje quando a gente tá numa zona de conforto, então assim, a gente tá ali naquela situação... Lógico que tudo que você tá confortável, que não te tira do dia a dia, não te faz crescer também, porque você fica naquela... Eu até poderia, talvez... Eu terminaria agora, em março do ano que vem, minha residência, se eu tivesse continuado. Talvez teria terminado, aí eu terminaria e iria fazer dermato também depois. Então, assim, eu falo, eu não me arrependo e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Muitas vezes a gente se permite ficar em situações que a gente não tá feliz, a gente sabe que a gente não tá feliz, a gente tá ficando doente com aquilo, mas a gente não tem coragem justamente de ter uma atitude... E, lógico, arcar com a consequência depois também. Exatamente. Né? Pagar o preço. Pagar o preço. E eu isso. falo que foi a melhor coisa que eu fiz. Porque daí eu fui pra dermato. E, nossa, hoje eu posso trabalhar das 6 da manhã às 6 da noite, um exemplo, nessas 12 horas. Mas eu tô feliz fazendo aquilo. Eu tô feliz. Eu brinco, eu tô lá feliz com as minhas doencinhas de pele, com as minhas biópsias, com as minhas doenças de unha, de cabelo, com botox, com preenchimento, com tudo. Então, assim, graças a Deus deu tudo certo. E consegue ter um tempo a mais pro seu filho. E assim, pra família, né? Eu sou uma pessoa que eu falo pouco, sabe? Então, não percebi. Não, eu falo bem pouquinho. Então, eu sou muito dinâmica. Então, literalmente, aquilo de ficar trancada no centro... E porque eu percebi assim... Os cirurgiões vão lá 2 horas, 1 horinha, opera e vai embora. Vai embora. Opera e vai embora. E eu tô aqui, né? Eu tô aqui. E o anestésio tem que estar lá. E não passa, e eu não vou embora. E aí, às vezes, tem uma cirurgia mais longa, um exemplo, uma cirurgia de 2 horas, você tá lá, 2 horas lá. E eu sou muito dinâmica, assim. Então, eu gosto de ver gente, eu gosto do contato médico-paciente. Eu gosto de conversar. E o anestesista, ele tem muito pouco contato com o paciente ali no ato da anestesia. No pós, ele nem acompanha o paciente, nada. Então, eu senti a falta dessa relação médico-paciente, sabe? E, igual você falou, e aí eu tenho autonomia de estar na minha casa com meu filho almoçando, de fazer meu horário, de ter essa maior liberdade. Você vai o que a Natália e eu, a gente sempre conversa. Quando você vira seu próprio patrão, vamos dizer assim, que você trabalha para você, você acaba trabalhando mais. Só que é muito mais satisfatório você ficar das 6 da manhã às 6, 7, 8 horas da noite ali fazendo uma coisa que você gosta, que você ama. Trabalhando para você. Para você. E você, um exemplo, você controla o seu tempo. Se naquele dia eu tiver que trabalhar menos, porque meu filho tem algum médico, alguma coisa, você consegue remanejar alguma coisa ali. Eu senti muito falta disso depois, principalmente que eu virei mãe, porque as mães que estão assistindo também vão sentir isso. A gente, como mãe, João, se cobra 24 horas por dia, né? Então, assim, será que eu tô sendo mãe o suficiente? Será que eu tô dando atenção o suficiente? Será que eu estou brincando o suficiente? Isso não é só mãe não, tá? Não é só pais, né? Pais, exatamente, pais. Então, a gente tem um filho, a gente passa a ter uma pessoa totalmente dependente de nós e você se cobra 24 horas por dia. A mãe é mais, com certeza. O papel da mulher é mais. Mas eu também fico pensando isso. E a gente se cobra às vezes, tipo... que nem, por exemplo, né? Eu fico na clínica, trabalho igual hoje, eu saio 6h45. E às vezes a gente chega em casa e é isso aqui, ó, é um veneno. Por quê? Aí é mensagem no Insta, é mensagem no WhatsApp, é mensagem não sei aonde. E eu tenho
problema de, tipo, eu não gosto de deixar uma pessoa sem responder, então eu tenho que responder. E aí, às vezes Somos falo, dois. para, deixa eu brincar um pouquinho aqui, deixa eu dar uma atenção. Aí, o que acontece? Aí você vai ver, já é 9, 10 da noite, aí você já tá cansado também. Então, isso acaba consumindo muito a gente também, porque você trabalha no seu trabalho, só que a gente usa isso aqui para trabalhar depois também, né? Uhum. Então, você te consome e... Igual eu falei, a mãe, aí aquela, né? Ah, e a roupa? E a roupinha da escola? E o lanchinho da escola? E tá doente? Não tá? Tá bem? Tá dormindo? Tá comendo? Será que eu tô dando pouca atenção? Será que eu estou dengando demais? Será que eu... Então a gente fica ali 24 horas por dia pensando se você está seguindo o caminho certo, se você está educando corretamente. Assim, quando o José nasceu, que eu voltei para a residência, ele estava com 6 meses. Caraca. Eu sou, mas assim, eu sou uma mãe mais feliz. Eu consigo me doar mais pro meu filho trabalhando. Então, assim, existem os perfis de mães também, né? De mães que se doam totalmente para os filhos, mães que trabalham, se doam totalmente, então acaba trabalhando em casa com os filhos, e mães que trabalham fora. Então, assim, eu preciso sair. Eu sou feliz atendendo meus pacientes, vendo as pessoas e eu volto para casa mais feliz para dar a devida atenção para ele também, sabe? Eu acho que se eu vivesse só em função disso, talvez eu não seria tão feliz quanto, porque eu sinto falta dessa parte da medicina. Eu nasci para isso mesmo, eu preciso estar ali vendo paciente, atendendo e ajudando, enfim. Então, eu acho que o difícil é esse equilíbrio ali, de trabalhar um pouquinho, ser mãe um pouquinho, ser esposa um pouquinho, ser filho um pouquinho. Tem que se multiplicar, né? Vai equilibrando. A mãe em si, a mulher em si, ela já tem o dom de se multiplicar mais. Sim, sim. E quando a mulher vira mãe, ela se multiplica muito mais. E, João, Deus manda uma força pra gente, assim, é do céu mesmo, porque eu penso hoje, falo, gente, hoje eu faço muito mais coisas que eu não fazia quando não era mãe. De onde que vem força? E dá tempo de tudo. Da onde que eu consigo? Porque parece que antes eu não conseguia, e agora que eu sou mãe, eu falo, até lá, acorda cedo, e corre, se troca, e troca o filho, e troca uma fralda, e vê a comida, e dá uma janta, e vai trabalhar, e volta correndo. Falo, gente, é Deus que dá essa força, que dá literalmente Deus. pra gente ter tempo de conseguir conciliar tudo isso. Lógico que a gente não é perfeito, então algum lado desse equilíbrio acaba pendendo um pouquinho mais em algum determinado momento, mas é mais difícil buscar esse equilíbrio aí. Mas é bom que você está feliz. Sim, sim. Atendendo seus pacientes, que você agora você está se realizando, né? Sim, com você certeza. falou no último ano de faculdade, você... Oi! Tá. Você está feliz, você... Você conseguiu seguir no último ano de faculdade, você falou, não, eu gostei do dermato, e você foi... Um exemplo, você, que nem você falou, você foi resiliente em experimentar como que era anestésio. Sim. Viu? Não se encaixou, não é problema com nenhum dos profissionais, não é com problema com nada da medicina, é simplesmente uma aptidão sua que não bateu ali e junto com uma necessidade. Frente, né? Lógico. Exato. E graças a Deus, que você falou, a melhor coisa que aconteceu tá aqui a prova, moçada, ó. Tá aqui. E eu esqueci de mostrar, mas não vou deixar de mostrar aqui, ó. Eu trouxe um vinho. Trouxe um vinho, rapaz. É pra ele e pra Nath tomarem um vinho, curtirem aí, ó. o casal. Nós vamos passar uns dias, inclusive amanhã, estamos indo viajar. Ah lá, que delícia. Nós vamos já pode tirar umas férias. Já pode colocar o vinho na mala já. Pra vocês irem curtir. Muito obrigado. Muito obrigado. É uma lembrança pra vocês. Muito obrigado mesmo. Esses trem aqui, depois eu vou ver o que você presta pra mim, o que dá. Você consegue compartilhar alguma coisa, viu, Nath? Se você topar, você passa um pouquinho pro João. Você não, pensa com carinho no caso dele, viu? Ela não vai. Ela não vai aceitar nenhuma amostrinha pra mim. Não, e os pacientes amam. Quem não ama, né? Uma amostrinha. A gente adora. E é uma maneira legal da gente conhecer o produto, ver se a gente se adaptou legal ou não. Então, massa. bem legal. Doutora, muito obrigado por você ter vindo participar aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Muito feliz. Fiquei de boca aberta vendo a paixão que você tem pela sua profissão. Sim. Isso a gente já sabia desde quando a gente começou a trabalhar junto lá no hospital. Sim. E essa escolha que você fez aí para dermato, eu acho que você... Tenho certeza que você acertou em cheio.
Sim. Parabéns pelo trabalho que tá fazendo. Eu falo parabéns porque nós estamos tendo resultado aqui dentro de casa. Né? A Nath é prova, né? A Natália é prova disso. Eu sou prova porque eu que vejo todos os dias, eu que passo, né, Viu? Eu tô vendo ali como que tá. Eu tô vendo como é que tá. E todo dia lá, melhorou, tá coçando, tá sarando. Então, assim, você tem propriedade ao falar, você sabe do que se trata, você tem autoridade no assunto. E passa uma segurança para qualquer pessoa, tá? Independente do que seja, independente no plantão, independente na anestesia, você realmente... Eu sigo, porque assim, eu não consigo abandonar totalmente o plantão, porque eu gosto, João. Eu falei, eu amo aquilo também, então eu não consigo largar totalmente, porque as outras olham pra mim e falam, nossa, é dermato, mas dá plantão na emergência também, mas é porque eu amo aquilo também. Então a gente pega as paixões um pouquinho daqui, um pouquinho dali, vai unindo e fazendo um pouquinho de cada. É isso que te faz ser esse sucesso que você é. Ai, obrigada. Parabéns, eu fiquei muito feliz, estou muito feliz por você ter vindo. Agradeço a oportunidade, gente. Vamos assistir aí, prestigiar. É muito legal a gente, na nossa cidade, poder ter alguém trazendo esse formato de conteúdo para nós. Eu adoro consumir, igual eu falei no começo para vocês, podcast. Então vai ser um sucesso também. Parabéns para vocês. Eu também, a decisão que eu fiz, eu também acho que eu fiz a melhor coisa da minha vida. Você também, né, João? Um exemplo disso. Eu acredito que sim. Sim. Então, eu agradeço mais uma vez. As portas estão abertas para você, sempre que precisar. Logo eu volto, gente. Vamos falar de outra coisa aqui. Agradeço muito, muito mesmo. Galera, essa foi só um pedacinho da vida da Gabriela Manzano, da doutora Gabriela Manzano, que, além de uma excelente médica, excelente dermatologista, é uma excelente pessoa. Humildade sem tamanho. Isso não é porque está na frente das câmeras, não é porque ela está aqui, é porque a gente conhece já faz um tempo. E não tem que ficar puxando o saco também, não. Né, porque a gente só fala a verdade. Tá? Né, João? Não tem... A gente é direto e reto. É direto e reto. Por isso que a gente se dá bem, né, João? Com certeza, com certeza. Tá aqui o arroba dela, já vamos colocar aqui, o tempo inteiro vai estar passando, tá, moçada? Passou aí, vocês viram. Segue o canal, por favor, dá essa força pro gordinho aqui que nós precisamos. Por favor, gente. Ajuda aí, segue, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Vamos mostrar para todo mundo a importância aí do protetor solar que ela falou. Dezembro laranja, né, Dezembrão João? laranja, verãozão chegando, então. Conscientização aí de todo mundo. Exatamente. Moçada, muito obrigado. Deus abençoe todo mundo. Lembrar, falar aqui dos meus patrocinadores, dos meus parceiros, que é a EcoPower, né, a líder de energia solar, e o Dinho Polimentos. Tá aqui, ó, Dinho Polimentos, referência também em polimento de carro, vitrificação, espelhamento, limpeza interna, higienização interna, beleza? Dinho Polimentos e a EcoPower, que é a líder em energia solar, com mais de 41 mil projetos executados e homologados aqui no Brasil. Beleza, moçada? Muito obrigado, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês, tá bom? Gente, beijo. Obrigada pela oportunidade. Valeu! João. Até mais.